Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Como sempre, trazendo aqui uma palavra, um estudo, uma reflexão, alguma dica, tá? Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos nas cartas paulinas, ok? Vamos conhecer um pouquinho a carta aos Colossenses. Como sempre, gosto de citar um texto da mesma carta, capítulo 1, verso 2, onde Paulo ele se dirige à igreja da seguinte forma: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Aleluia. Isso é interessante porque a graça e a paz que ele envia, que ele transmite, que ele oferece à igreja, ele diz que é da parte de Deus, nosso Pai. Ou seja, a graça, a paz que nós compartilhamos não é nossa, não vem de nós, mas vem de Deus. O próprio Cristo disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Aleluia. Bom, a carta de Paulo aos Colossenses, ela tem um objetivo, de todas as cartas, fortalecer, consolar, exortar os irmãos em Colossos. E é uma carta que tem como assunto principal o Senhor Jesus. Nós sabemos que toda a Bíblia tem o Senhor Jesus como assunto principal. Jesus ele está em todos os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Tá? Mas a carta aos Colossenses apresenta Jesus como cabeça da igreja e superior a tudo e todos. O texto principal, o texto-chave é Colossenses 1, versos 15, 16 e 17. A igreja ficava na cidade de Colossos, na região da Frígia, na Ásia Menor, próximo a Tessalônica e próximo também a Éfeso. Durante o Império Grego, esta cidade teve muita importância, porém, com as novas rotas criadas pelos romanos, a cidade de Colossos, que não foi incluída nessa nova rota, acabou perdendo importância, perdendo destaque. As igrejas da Ásia, no Apocalipse, mostram para nós a direção dessa nova rota que os romanos criaram na Ásia Menor. Então, quando você vê as 7 igrejas da Ásia, ali são 7 cidades principais por onde a nova rota dos romanos agora passa, ok? A carta aos Colossenses foi enviada no ano 61 depois de Cristo e o cooperador Tíquico foi o mensageiro acompanhado por Onésimo. Então você pode ver Colossenses 4, versos 7 ao 9. Paulo ele estava preso em Roma quando escreveu essa carta e ainda não tinha visitado a igreja. Veja Colossenses 2:1. A fundação desta igreja não consta no livro de Atos dos Apóstolos. E não foi Paulo, curioso isso, não foi Paulo quem a fundou, mas foi o seu discípulo chamado Epáfras, que é o fundador e é também o principal pastor da igreja. Veja Colossenses 1, verso 7. Tem uma tese teológica muito comum que relata que durante os anos que Paulo passou pregando na cidade de Éfeso, Atos 19, verso 9 e 10, Epáfras se converteu e depois levou o evangelho até a cidadezinha de Colossos, que já estava quase fora do mapa, fora da rota principal. E igualmente acontecia em Éfeso, a cidade de Colossos também estava dominada por uma deusa da mitologia romana, da mitologia grega, chamada Cibele, deusa mãe dos deuses e também considerada mãe de todos. E isso explica, então, ou seja, Deus a mãe de todos, isso explica por que Paulo ele faz questão de colocar Jesus como criador de tudo, superior a tudo e antes de todos. Colossenses 1, do 15 ao 17. Os colossenses estavam enfrentando o que hoje nós chamamos de sincretismo. E o que é isso? É a mistura de várias crenças, formando aí novas interpretações das mesmas.
Em Colossos estavam misturando filosofias gregas com tradições judaicas e com as doutrinas do Evangelho de Cristo. Estavam misturando tudo e dando para as pessoas, né, seguirem várias coisas misturadas. E o resultado na prática eram rituais obrigatórios que acabavam minando a liberdade da igreja. E isso, com o tempo, iria acabar com toda a pureza do evangelho naquela cidade. Mas, graças a Deus, foi impedido porque Paulo enviou uma carta a eles. Entrando agora no conteúdo da carta, no capítulo 1, Paulo ele traz saudações à igreja e ao seu pastor Epáfras. Ele ora pelos irmãos para que cresçam no conhecimento da vontade de Cristo e tenham sabedoria e entendimento espiritual. Ainda no mesmo capítulo, Paulo fala da excelência da pessoa e obra de Jesus Cristo, mostrando que Cristo é superior a tudo e todos, incluindo poderes malignos como principados e potestades. No capítulo 2, Paulo ele traz exortações e avisos para terem cuidado com as heresias, cuidado com as vãs filosofias, cuidado com as sutilezas daqueles que tentam enganá-los desviando-os da verdade. Veja Colossenses 2, como que Paulo bate forte nisso nos versos 4, 8, 9, 16, 17, 18. Ele exorta ainda sobre cultos esquisitos, né, como culto a anjos, e fala principalmente da liberdade que temos em Cristo, lembrando os irmãos que não precisam se prender em jugo de obrigações para ficar cumprindo rituais, festas, dias, luas ou sábados. Veja Colossenses 2,16. No capítulo 3, Paulo agora ele fala da vida cristã na prática. E isso é bem sensato, já que no capítulo anterior ele alertou sobre o erro de levar uma vida seguindo aí várias regras e rituais. Então agora ele vai mostrar como que deve ser a vida cristã. Ele orienta a pensar nas coisas que são de cima, abandonar os vícios, fazer morrer as obras da carne e se revestir, né, de tudo que é bom, misericórdia, humildade, mansidão, domínio próprio. Né? Veja Colossenses 3, do 1 ao 17. E por fim, ele ainda fala dos deveres da família, semelhante ao que ele disse aos Efésios, porém de forma mais resumida. No capítulo 4, Paulo ele termina a sua carta falando da perseverança na oração e a sabedoria no comportamento e nas palavras. Ele recomenda Tíquico e Onésimo, entre outros cooperadores, e menciona uma carta que estava em Laodiceia. Veja Colossenses 4, do verso 7 ao 17. A carta a Laodiceia, né, a carta à igreja de Laodiceia nunca existiu, ok? Conforme o texto indica, Paulo fala de uma carta que estava na igreja de Laodiceia e não de uma carta que ele escreveu e enviou para Laodiceia. E há indícios, né? Muitos estudiosos concordam que essa carta que estava lá, que Paulo queria que viesse para eles fazerem a leitura, era a carta aos Efésios. Bom, algum tempo depois, houve um terremoto na cidade de Colossos. As pessoas que sobreviveram ao terremoto se mudaram para a cidade mais próxima, que era Laodiceia. E assim, a cidade de Colossos deixou de existir. A carta aos Colossenses, ela nos ensina muito sobre a autoridade do Senhor Jesus, porque ele é a imagem de Deus, o primogênito dentre os mortos e em quem habita toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família, seu ministério. Tá bom? Se você gostou do estudo, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, participa nos comentários. E, aliás, uma pergunta. Qual que é o seu versículo favorito na carta aos Colossenses? Comenta aqui embaixo, deixa a gente saber, tá bom? Eu vejo você na continuação dessa série, onde nós vamos estudar a carta aos Tessalonicenses. Amém?